Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Vamos ver primeiramente o verso 11, 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da fé, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Verso 12, ele é o pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé, que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Vamos aí para o verso 17. Está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia dito: assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos por esta palavra. Eu te suplico, Pai Santo, assim como na consciência de Abraão, o Senhor a revitalizou para crer nas promessas, o Senhor o revitalizou para o cumprimento do teu propósito. Eu suplico, Pai, que essa palavra que sairá da minha boca, que já está escrita, Pai Santo, possa confirmar aos corações o teu propósito, o teu agir, o teu realizar. Tu tens poder de trazer à existência aquilo que não existe. Tu abre portas onde não existe. O Senhor cria, o Senhor levanta, o Senhor encaminha, o Senhor reordena na verdade. Ó Senhor Jesus Cristo, Tu és a única verdade. Ó Senhor Jesus Cristo, fortalece o nosso ser diante dos desafios da vida, diante dos pecados, meu Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, as nossas aflições, as nossas ansiedades, as nossas iniquidades. Senhor Jesus Cristo, não temos força em nós mesmos. Somente o Senhor, pelo Teu poder, pode apagar pecados. Somente o Senhor, pelo Teu poder, pode construir esse propósito através de nós. Não temos força em nós mesmos. Somos incompetentes. Mas que a glória daquele que tem todo o poder e toda a competência se manifeste em nós, criaturas limitadas, mas filhos por aceitação do Senhor Jesus Cristo. Assim te pedimos e te suplicamos,
Que pelo poder do Espírito Santo os inimigos do Evangelho sejam repreendidos agora, em nome do Senhor Jesus. E que a iluminação do Teu Evangelho venha sobre nós e nos revigore o ser, para a honra e glória do Deus Altíssimo, para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do Santo Espírito. Amém. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã, por meio desta palavra, em que vem trazer o tema central do Evangelho, que é a justificação pela fé. Quantas vezes você falhou ontem? Quantas vezes o pecado circulou pela tua mente? Você andou pelas ruas ontem? Você pecou com os olhos? Você ouviu o comentário sobre a vida de alguma pessoa? Você fofocou? Com certeza, estou falando aqui com uma série de pessoas, ou às vezes nós mesmos falamos, né? Cometemos pecado. Quando nós analisamos que somos propensos ao pecado, logo nós nos deparamos com um grande problema. O problema de conviver com uma natureza que é propensa ao pecado. Você não pediu para vir ao mundo, mas infelizmente você se vê diante de situações, principalmente... Os irmãos perdoem. Você está vendendo ovos, parou na porta da igreja. Nos deparamos com a nossa natureza que é propensa ao pecado, e quando nós temos a palavra de Deus em nossos corações, nós ficamos um tanto que aborrecidos e às vezes até cansados de lutar pelas nossas próprias forças contra o pecado. E quando olhamos para a palavra de Deus, vemos principalmente a lei de Moisés, pois a finalidade da lei de Moisés é expor, é explicitar aos filhos de Deus o caráter da santidade de Deus. Nós nos sentimos frustrados e sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus. E lutando contra nós mesmos, como nós pregamos no domingo passado, vocês ainda não chegaram a derramar sangue na luta contra o pecado. Então nós vemos que nós não temos força. Não há um justo sequer no que diz respeito ao pecado. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então vemos que é impossível nós, pecadores, nós, seres humanos, nos salvarmos. Vemos que todos trazemos, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, as consequências do nosso primeiro irmão. As consequências do pecado de Adão estão implícitas, intrínsecas na nossa natureza. Sempre que há a conjunção de um homem e de uma mulher, nasce uma criança inocente que não pediu para vir ao mundo, mas que crescerá inclinada ao pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos. Todos nós somos pecadores. E aí vemos que no reino dos céus a salvação só congregará aqueles que foram justos, aqueles que são santificados. E a palavra justo para nós, muitas vezes, para algumas pessoas, é algo bem distante. Como alcançar a justiça? Como ser íntegro? Como alcançar a integridade de caráter para agradar a Deus? Paulo escreve a carta aos Romanos numa época em que o judaísmo, com o seu código mosaico e todas as ramificações das leis que eram assim escritas, eram vivenciadas principalmente por aqueles que se consideravam os padrões para a sociedade em Israel, especificamente em Judá. Os fariseus, especificamente, como legalistas, eles criam que havia uma necessidade forte, com uma pegada forte de obedecer os critérios da lei, as exigências da lei, a circuncisão, a começar pela circuncisão e toda aquela ritualística para poder alcançar o mérito para a salvação. Então veja que o judaísmo, que praticamente ele prepara o caminho para o cristianismo, ele de certa forma exigia sacrifícios, cerimônias. Toda criança ao 8º dia do sexo masculino era circuncidada. Se não obedecesse esses critérios, a pessoa não alcançaria mérito para a salvação. O que eles não entendiam que é, como eu disse alguns instantes atrás, que a lei ela só tinha a finalidade de
explicitar o caráter de Deus. A lei de Moisés, ela não tinha competência para salvar. Por isso que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vem a esse mundo. Não só para destruir e desfazer as obras de Satanás, mas para cumprir as exigências da lei. Porque todo homem, desde o judeu até os gentios, quando lessem a lei de Moisés, como eu disse, quando olham para a palavra de Deus, se verão pecadores. E o salário do pecado é a morte. Como diz o profeta Ezequiel, toda alma que pecar, esta morrerá. Mas para que o homem não morresse, nós vemos que o próprio Deus se faz homem, se faz ser humano. E como servo obediente à vontade do Pai, ele se oferece em sacrifício para cumprir essas exigências da lei que nos condenam. Então vemos aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo um sacrifício substitutivo, tanto para os judeus como também para nós cristãos. Mas aí surgiu um problema. Os judeus, que eram tão acostumados, sofreram um aculturamento muito forte da lei de Moisés e entenderam por uma série de cativeiros, por desobediência à lei de Moisés, eles passaram por vários cativeiros, eles ficaram tão apegados à lei, que quando eles se tornaram cristãos, eles pensaram, é necessário obedecer os critérios da lei e anexá-los à vida com Cristo. O apóstolo Paulo, como o apóstolo dos gentios, vem desmontar tudo isso, dizendo que não há necessidade dos gentios e nem mesmo dos judeus agora em Cristo Jesus serem submetidos às restrições da lei de Moisés. Ninguém será tornado justo, ninguém será justificado por mérito das obras da lei. Veja que é algo presente em muitas religiões esotéricas, principalmente nas religiões espiritualistas, no espiritismo, temos que as pessoas procuram praticar boas obras. Vão lá fazer a caridade, ajudar a velhinha a atravessar a rua, distribuir doces, alimentos. E as pessoas sentem ali, estou lavando a alma hoje por conta dessas boas obras que eu pratiquei. Vejam os maçons também, né, que o lado visível da maçonaria é a filantropia, é a prática da caridade. Mas veja que a palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas, disse que ninguém vai ser justificado. É impossível lavar a alma por meio de boas obras. É algo interessante que vem ser comprovado aqui no capítulo 4 da carta aos Romanos. Ninguém vai ser justificado pela lei. Veja aqui no verso 1, Romanos 4:1 e no 4:2. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou, porque se foi justificado pelas obras, Abraão tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja que o apóstolo Paulo está se utilizando do Abraão, que era um personagem muito reconhecido pelos judeus, principalmente os fariseus, nosso pai Abraão, o patriarca fundador da nossa nação, ele foi salvo porque foi justificado pelas obras da lei. Paulo desmonta tudo isso. Primeiro porque Abraão, quando foi chamado por Deus para cumprir o propósito de salvação, Abraão não era judeu. E Abraão também não tinha uma lei de Moisés. Vemos que a lei de Moisés veio séculos após, né? Abraão foi chamado em aproximadamente 1800 a.C. e a lei de Moisés foi oferecida em 1445 a.C., praticamente mais de 450 anos. Nem existia a lei de Moisés e Abraão agiu pela fé atendendo ao chamado de Deus. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar essa convicção de que, essa afirmação doutrinária de que é necessário fé para agradar a Deus. É necessário fé para alcançar a salvação e não justificação por parte de boas obras. Algo também muito interessante, que é uma continuidade, o capítulo 4, como continuidade do conteúdo do capítulo 3, fala-se acerca da circuncisão. Alguns instantes atrás eu disse que os judeus faziam questão de que para ser salvo pelo mérito da lei, tinha que ser circuncidado. Se não fosse circuncidado,
não poderia ser salvo? Veja aí no capítulo 3, verso 29. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? E também também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então veja aqui que independente da circuncisão, mas somente com fé, é possível alcançar a justificação. Vamos definir o que é a justificação. É um ato jurídico de Deus. Como disse, nossa natureza é pecaminosa. Como disse, a nossa natureza é inclinada ao mal. Somente pelo poder de Deus, que é um ato de Deus, é um ato jurídico de Deus, de tornar as pessoas justas, de tornar a pessoa íntegra pelo sacrifício do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Então é uma atribuição de justiça que Deus concede, um ato de graça, um favor imerecido de Deus aos homens, para aquele que crê pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é justificação. Veja que aqui foi totalmente desmerecida a circuncisão. Paulo trabalha essa circuncisão, que é importante para a salvação, como um símbolo da fé em Cristo Jesus. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 10 em diante, nos diz que nós temos a circuncisão de Cristo em nossa mente. A mente como nosso centro de decisões, onde nós optamos em fazer o que agrada a Deus, ou não resistimos e praticamos o mal. O centro das nossas mentes devem estar agradando a Deus, como nos diz em Romanos capítulo 12. Ou seja, nós temos a circuncisão de Cristo para testificar a Cristo. Então veja a circuncisão como um símbolo. Para os judeus era muito importante a circuncisão. Eles entendiam que, segundo a teologia judaica, que a questão do pecado era transmitida no ato sexual. Sempre que houvesse que Adão, assim como seus filhos, incursionassem no casamento com suas esposas e gerassem filhos, nasceriam filhos que não pediram para vir ao mundo, inocentes, mas propensos ao pecado. Então, a circuncisão, assim por Deus, foi decidida a ser ali realizada, efetuada no órgão sexual masculino, para que a santidade e a bênção do Deus de Abraão pudesse se estender sobre as famílias. Por isso que o Senhor Jesus Cristo também foi circuncidado ao 8º dia, como cumprimento do pacto abraâmico. Ou seja, eu sou aquele que foi profetizado para Adão, eu sou aquele que foi profetizado para Abraão, pelo símbolo da circuncisão, para exterminar o pecado e para abençoar todas as nações da terra. Veja também as leis que falam da higiene, dos benefícios da circuncisão, tanto para o homem como para a mulher. Veja em Israel, as mulheres em Israel e os homens, a incidência de câncer na área da genitália, tanto na mulher como no homem, a incidência é baixíssima por conta dos benefícios da circuncisão. Então vemos que as bênçãos de Abraão são estendidas a todo aquele que é circuncidado. Então eles eram restritos. Para ser salvo, para ser justificado, tem que ter a circuncisão. Veja que Paulo aqui no capítulo 3, do verso 29 ao 31, ele está dizendo aqui que a salvação está impedida aos gentios porque eles são incircuncisos. De maneira alguma. Tanto o judeu circuncidado como o gentio que é incircunciso serão salvos não pela lei, mas pela fé mediante o Senhor Jesus Cristo, como está em Colossenses 2, 10, 11. Nós temos a circuncisão, a mente de Cristo em nossa vida. Algo de maravilhoso que ele fala aqui acerca desta justiça que é inserida em nosso caráter, é quando eles falam acerca da obediência à lei de Moisés. Veja que
os judeus, eles se vangloriavam dizendo: Abraão foi justificado pela lei porque obedeceu. O termo obediência, que era vivenciado por Abraão, eles linkavam com a ideia de obrigação e de responsabilidade intensa dos filhos que crescem no Deus de Abraão, deveriam obedecer para alcançar mérito para a salvação. Aqui Paulo vai usar o exemplo do trabalho. Veja no exemplo do capítulo 4, verso 13 e o verso 4. Veja o verso 13. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja o exemplo que Paulo usa do trabalho. Nos dias de hoje vemos que a pessoa vende a sua força de trabalho, a sua competência técnica por horas. Eu vendo a minha competência técnica por tantos reais, por tantos dólares. Vemos que após cumprir aquele mês, aquela carga horária, vemos a responsabilidade, o dever do patrão, daquele que contratou, em efetuar o pagamento. Se a pessoa vendeu a sua força de trabalho e chegou no final do mês, ela vai olhar para o seu salário: eu mereço ganhar porque eu tenho formação, eu tenho competência, e a produção só foi atingida porque eu tenho competência. Logo veremos que aquele que vendeu a competência vai se gloriar. Eu trabalhei, eu tenho condições, eu tenho competência, por isso eu posso receber. Eu tenho que receber. O patrão simplesmente pagou. Ele vai lucrar, mas pagou ali. Agora imagine aquele que não tem competência. Aquele que não trabalha, como Paulo está usando o exemplo no verso 5. Né? Mas ele crê no que justifica. Aí nós vemos o mérito da pessoa ser transferido da pessoa para Deus, porque a pessoa não trabalhou, a pessoa não tem competência para exercer uma função, mas aquele que quer pagar o salário paga. Lembra da parábola dos jornaleiros? Vemos que o Senhor, no horário da manhã, vendo os desempregados na praça ali, muitos desocupados, ele vem e contrata nas primeiras horas do dia para uma jornada de trabalho por um valor. Novamente o Senhor vai à praça num outro horário, já se estendendo algumas horas depois, e contrata pelo mesmo valor algumas pessoas para trabalhar na sua plantação. E vemos na última hora, o Senhor vai até a praça e lá encontra alguns desocupados. Com certeza aqueles que não foram contratados logo na primeira hora do dia é porque não tinham competência mesmo para poder exercer alguma função na roça, no trabalho. Mas mesmo assim o Senhor, na sua misericórdia, foi até a praça e ali contratou pelo mesmo dinheiro aqueles que estavam ali desocupados. E nós entendemos aqui a graça de Deus. E aí vemos que na hora de receber, os que trabalharam o dia inteiro olharam o salário do outro: poxa, eu trabalhei mais horas, 10 horas eu trabalhei e estou recebendo igual aquele que trabalhou 5, e aquele que trabalhou 1 hora só também recebeu salário igual. O trabalho, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Querem vocês, por acaso, julgarem a forma como eu administro a minha empresa? Assim disse o Senhor. Isso é graça. É o amor de Deus oferecendo justificação, poder sobrenatural, vindicação e condições para que a pessoa possa se salvar. Aqueles que pensam em obedecer à lei e alcançar assim méritos para a salvação estão fadados à derrota. Veja nos dias de hoje como crescem no YouTube, principalmente no YouTube, novas religiões, líderes judaizantes que, além de negarem a Trindade, como eu expliquei a semana passada, negar a doutrina da Trindade é negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, é negar a divindade do Espírito Santo. E negar a divindade de Cristo, você está negando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como eu utilizei o exemplo aqui a semana passada, os fariseus chegaram para Jesus e disseram:
Porque eles conheciam a lei. Somente Deus pode apagar pecado. Quem é você, Jesus, para perdoar pecados? Jesus se colocando como Deus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder para apagar pecados. Então nós vemos aqui a afirmação do Senhor Jesus Cristo em se afirmar como Deus. Então nós vemos hoje crescendo no YouTube muitas seitas neo-judaizantes. Quem pensou que o judaísmo voltaria com força dentro do cristianismo, hoje ele veio com força total nos últimos dias para negar a divindade e a expiação feita pelo Senhor Jesus Cristo. O gnosticismo cada vez mais forte em diversas outras ramificações para trazer à tona esse fardo pesado da lei. Leia depois em Atos capítulo 15, as decisões, as resoluções do Concílio de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, é bem enfático em dizer: nem os nossos pais suportaram um fardo tão pesado de obedecer às restrições da lei de Moisés. Vamos descansar em Cristo Jesus. Então somente nos abstenhamos da idolatria. Então somente nos abstenhamos da imoralidade como os pagãos. Não comamos carne e nem carne sufocada. 4 resoluções que deveriam ser seguidas até os dias de hoje a todos os cristãos. Importante isso, descansar em Jesus Cristo como único Deus e Senhor. Único Deus e Senhor. Primeiro fundamento, a primeira resolução do Concílio de Jerusalém, da igreja cristã, era o quê? Não ter outros ídolos diante de Jesus Cristo, Senhor. Ele é aquele que efetua a salvação. Não pode ter outro no lugar. Não pode ter outro no lugar. Somente em Jesus Cristo nós podemos descansar. Tiago é bem mais enfático em dizer que aquele que buscar a justificação, se tornar íntegro e alcançar a salvação pela lei, se transgredir uma pequena cláusula, às vezes que a pessoa ele exercita o corpo em obedecer leis mais rigorosas, leis que exigem mais veemência, mais convicção. E nas leis pequenas, às vezes a pessoa não se exercita. E às vezes algumas pessoas olham para a lei e falam: poxa, eu consigo as leis mais fáceis de cumprir. Algumas leis que exigem muito eu não consigo. Então nós vemos a deficiência de naturezas, né? Umas que são disciplinadas, outras que não têm competência. Mas uma coisa é certa: ambos, se tentarem ali, se exercitarem na obediência da lei, para cumprir a lei e tentar agradar a Deus, estão fadadas a derrotas e a condenação. É por isso que eu afirmo com todas as letras que aquele que buscar no judaísmo ou no neo-judaísmo a salvação vão ser derrotados. Judas é bem claro em dizer na sua epístola que descansemos, pois estáis guardados nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Ele nos guardou. Então veja que Paulo começa essa carta aos Romanos mostrando o exemplo de Abraão, que foi justificado por Deus porque creu, independente das boas obras que praticou. Veja que Abraão era gentil antes de ser judeu, não havia a lei de Moisés naquela época, ele foi justificado porque creu em Deus e obedeceu a Deus. Veja que o outro exemplo aqui no capítulo 6, 4, 6. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando de um outro exemplo de fé. Quem? Davi. Aqui o Salmo 32 vem falar acerca do pecado que ele cometeu com Betsabá. Tanto 32 como 51 são os salmos que retratam esse período em que Davi pecou com Betsabá e posteriormente cometeu o homicídio contra o seu soldado fiel. Então veja que Davi chegou a essa convicção depois que ele assim se sentiu perdoado por Deus. Principalmente porque adiante dele estava ali o porta-voz, o profeta Natã, que disse: o Senhor transpassou o teu pecado devido à contrição, devido ao arrependimento de Davi. Se Davi buscasse boas obras, ele não conseguiria se justificar. Mas ele buscou no Senhor. Lembra no pecado do recenseamento? Quando o profeta trouxe ali 3 juízos para a vida dele, porque ele pecou no pecado do recenseamento, o que ele disse? Olha, caí na mão dos inimigos, eu estou perdido.
olha, caia eu nas mãos do Senhor, porque infinita é a sua misericórdia. Davi adquiriu essa maturidade de entender que a mão de Deus é misericordiosa. Por conta do pecado dele, ele deveria ser apedrejado, ser queimado, ser morto. Mas ele suplicava ao Senhor, corria ao Senhor, porque somente no Senhor havia salvação. E ele reconheceu isso. Veja o que ele fala. No verso 7, 4, 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Veja em harmonia essa passagem com a passagem do profeta Jeremias e o que o escritor de Hebreus também repete. Os vossos pecados confessados eu perdoarei, e dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. O que os homens hoje colhem é consequência dos seus pecados, de suas escolhas erradas. Mas o Deus Altíssimo, se essa pessoa já confessou o pecado, esses pecados já foram apagados, esses pecados já foram perdoados. Veja que o termo que Paulo usa muito aqui na carta aos Romanos é a palavra atribuição. Né? Nas outras edições revista e corrigida fala outro termo. Né? Isso significa o quê? Atribuição, atribuirá, atribuir justiça. Esse termo significa colocar na conta. Né? Quando nós estamos praticando o pecado, né? Quando nós estamos praticando o pecado, todos esses pecados e as suas consequências são colocadas na nossa conta. E o pecado vai colocando, e esses pecados praticados são como se fosse uma sacola, uma mochila, um fardo pesado que vamos carregando nas nossas costas. A nossa conta espiritual vai enchendo de débitos, de peso, vai ficando negativa, pesada, pesada, pesada e pesada. Como eu expliquei alguns instantes atrás, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo vem para retirar, para pagar a dívida desses pecados que foram praticados. Lembremos que Paulo disse que aquele que peca, peca contra si mesmo, e contra o seu corpo e contra o seu próximo. O pecado tem as suas implicações, ele sempre cresce, ele nunca diminui. Ele afeta o seu corpo por meio dos vícios, ele afeta os seus olhos, sua audição, sua vida espiritual, afeta o seu cônjuge, afeta seus filhos, afeta as pessoas no ambiente de trabalho, afeta uma nação. Né? Então vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando esses pecados são assim confessados e abandonados, como disse o salmista Davi, no Salmo 32, do verso 6 ao 9 aqui, nós vemos que sobre a nossa conta, a dívida que assim nós tínhamos para com Deus e que nos levaria à condenação, é paga pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquela nota, aquela lâmina de pagamento com a dívida do seu pecado é paga pelo Senhor Jesus Cristo e rasgada, e você é absolvido. Aí veja que Davi fala aqui que sobre a nossa conta é atribuída a justiça. É aqui que entra a justificação. Quando você se arrepende todos os dias dos seus pecados, os pecados por pensamento, os pecados de ações, quando você confessa esses pecados e se esforça em abandoná-los, aí o Senhor Jesus Cristo vem e atribui a justiça. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça praticada. É assim que nós vamos sendo justificados. É um ato sobrenatural de Deus, atribuído pelo próprio Deus, como ação de graça, como favor imerecido sobre a vida dos cristãos por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Deus pode perdoar pecados. Somente o Filho de Deus, o Senhor Jesus, pode apagar pecados. Um exemplo, não vai dar tempo a gente trabalhar todos os fatores que Paulo trabalha acerca da justificação, porque esse texto é belíssimo. Algo de maravilhoso que ele envolve a justificação com a confirmação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como saberei que sou verdadeiramente justificado? Como saberei que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo realmente teve competência para me justificar? Por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, houve comprovação do poder de ressuscitar mortos.
houve confirmação da obra justificadora através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo assim ressuscitou, confirmou no coração de todo aquele que crê que eu também sou justificado, eu também vou ressuscitar dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós seremos ressuscitados por conta da obra de ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é o que está aí no verso 24, veja aí. Mas também por nossa causa a quem a justiça será atribuída. Ó, é algo que vai ser atribuído ainda, se ainda não morreu, né? Vai ser atribuído a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então a ressurreição do Senhor Jesus também confirma a justificação do Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. Nós somos tornados íntegros. Algo de maravilhoso da vida de Abraão, por isso que ele foi justificado pela fé e não pelas obras, né? Ele trabalha aqui acerca no verso 17 que nós lemos, né? Eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Para que a justificação pela fé pudesse ser bem trabalhada nas nossas vidas, nos dias de hoje, principalmente a gente que é imediatista, né? A gente quer tudo na hora, né? Aperta lá o smartphone e quer que a tela apareça, quer apertar um botão e as coisas aconteçam. Está fazendo uma tarefa, quer que as máquinas efetuem com maior eficiência possível. Nós somos imediatistas, mas Deus não trabalha muitas vezes com tanta rapidez conforme as nossas exigências. Ele trabalha no seu tempo. Veja como Deus justifica Abraão. Trabalha até esvaziar por completo o Abraão. Primeiro, Abraão tinha um sentimento de buscar o verdadeiro Deus, porque ele foi tirado da idolatria dentro da casa de Tera. Ele atende o chamado de Deus pela fé. Anda na minha presença, Abraão, e começa a peregrinar. Vai para uma terra que eu vou te mandar, para que eu possa construir um plano de salvação. Os dias se passam, os meses se passam. Abraão obedece, avança, e o tempo começa a perdurar. Décadas se passam. E aí vemos algo interessante no verso 19, que diz: e sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade. Verso 19. Aí, quando chegou num tempo de tanto tempo ter caminhado com a sua mulher, que era estéril, Abraão busca um atalho. Eu acho que eu vou ajudar Deus a fazer esse projeto de construir uma nação, né? Pegou, aceitou o plano da mulher Sarai. Veja que até a Sarai já estava desgastada, a princesa, né? A Sarai já estava desgastada. E colocou ali Agar, pela lei do concubinato, para gerar um filho, né? Para Abraão poder cumprir o propósito de Deus. Veja, tentar ajudar a Deus. Usar-se da lei do concubinato para poder ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda nenhuma. Não tente ajudar a Deus. Qualquer quantia que você tem é suficiente para Deus. 5 pães, 2 peixinhos é suficiente para alimentar uma multidão. O nosso Deus tem todo o poder. Nunca tente ajudar a Deus. Ande na presença de Deus. Ande posicionado na presença de Deus. Sensível ao que Ele quer fazer. Como eu disse na mensagem de introdução, às vezes o tempo é o nosso inimigo. Estamos esperando há tanto tempo. Às vezes as pessoas se desgastam. As pessoas que estavam ao nosso lado já não estão mais. Veja que aqui fala da vitalidade do corpo. O que Paulo queria dizer aqui? Abraão se sentiu velho. Falou: eu já não tenho mais vigor. Será que eu posso gerar filho? Minha mulher já cessou o costume de mulher. Já não tem mais condição. Quando Abraão esvaziou em todas as alternativas, aí é que Deus vem fazer o negócio. Deus vem construir o projeto de ressurreição na sua vida. Por quê? Algumas áreas da tua vida já são mortas. Tô velho, tô fraco, não consigo mais nada. É quando você tá morto, tá velho, tá fraco, não tem mais condição. É aí que Deus vem ressuscitar mortos.
Está entendendo agora por que Paulo fala no verso 24 e no verso 25 que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela concede sustentação, respaldo para a doutrina da justificação? Então é aqui que alimentou a fé de Abraão. Olha, como é que eu consigo mesmo? Nasceu Isaac com 100 anos, tinha 99 anos, 100 anos, Abraão lá, gerou filho, e a minha mulher já tinha cessado o costume da mulher, ficou grávida, nasceu Isaac. Isso alimentou a fé de Abraão. O Deus que me chamou, o Deus que eu sirvo, pode me fazer gerar filho. Agora eu creio, vai surgir uma grande nação. Nós aqui na pós-modernidade somos estimulados na fé, olhando para essa situação. O Deus de Abraão tem poder de revitalizar, de restaurar, de ressuscitar mortos. É por isso que ele trabalha. Veja aí no verso 20. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, lhe foi atribuído como justiça. Veja a palavra de novo, atribuído. Foi creditado, foi inserido como justiça, como justificação. Ele foi tornado justo por crer. Algo de maravilhoso é que a maior prova, o ápice da fé de Abraão, e que serviria para construir toda a fundamentação de fé, de convicção, tanto do apóstolo Paulo como nós, é quando Deus pede o sacrifício do próprio filho de Abraão. Não foi uma situação fácil, né? Então, a fé de Abraão foi alimentada pelo milagre do nascimento, né? E de repente o menino já estaria ali com uma certa idade. Deus agora pede o filho, oferece ele para mim. Eu te dei, devolve ele para mim, oferece ele em holocausto. Abraão sabia muito bem o que era o holocausto. Era um sacrifício de adoração que envolvia a queima do melhor animal como forma de adoração. Olha só, holocausto, queimar o melhor boi. Aquele boi que custou lá, um boi zebu deve estar custando aí uns 300 mil reais, né? Imagina sacrificar o Isaac, o filho da promessa. De onde surgiria a nação? Veja o que Deus está falando, trabalhando com a vida dele. Então, essa experiência do nascimento de Isaac, ela fornece fundamento, sustentação para a convicção. Mas imagine o Abraão subindo o Monte Moriá, onde depois, posteriormente, foi construído o Templo de Salomão. Não era fácil aquela situação, né? Que situação difícil, ele subindo aquele monte. Veja que o que alimentou a fé de Abraão foi essa convicção. Algo interessante também que serviria para sustentar a nossa fé nos dias de hoje é porque nós não vemos nenhuma exigência, nenhuma ressurreição antes dessa experiência. Nenhuma ressurreição antes dessa experiência. Somente o arrebatamento de Enoque. Então, era algo que tinha que trazer fundamentações para nós nos dias de hoje. O Deus de Abraão tem poder de ressuscitar dentre os mortos. O pai, juntamente com seu filho, subindo o Monte Moriá. E o filho carregando o fardo. O filho obedientemente carregando o fardo. Aí o menino está olhando ali o pai com o cutelo, com a faca que ia matar, né, ou sacrificar, a lenha, e o menino, cadê o carneiro? Cadê o animal que vai ser queimado vivo? Vai ser morto e queimado vivo, né? Com certeza o menino deve ter perguntado, né? O pai, cadê? Deus proverá. Deus vai prover. Deus vai fazer surgir na hora. Mas o pai está sabendo ali que o sacrifício vai ser o menino, vai ser o Isaac. Então, algo de maravilhoso é vermos que a convicção de Abraão cria: eu vou cumprir o que esse Deus está me pedindo. Esse mesmo Deus que me chamou, esse mesmo Deus que me fez gerar esse filho, que fez a minha mulher, que era estéril, gerar filho, ele tem poder para ressuscitar mortos. Então vemos ali, já entre aspas, um protótipo do cristianismo. O pai, o filho e o sacrifício, a voluntariedade do filho em ser sacrificado, obediente à voz do pai.
Nós temos em nossas vidas essas convicções. Então vemos que a justificação já foi entregue às nossas vidas como um ato que nós, a cada dia vemos, nós não somos merecedores. Às vezes participamos da ceia, participamos de vigílias, buscamos a santificação, mas às vezes praticamos, falhamos em pecados em reincidência muitas vezes, e às vezes em pecados que já confessamos o ano passado, caímos na falha, e às vezes as pessoas se veem desmotivadas. Eu te afirmo nessa manhã, não pare de lutar, não cesse, olhe, confirme essa palavra em teu coração, você é justo, você foi justificado pela fé, continua declarando, continua buscando pelo poder do Espírito Santo lutar contra o pecado, que da tua antiga natureza, do teu antigo eu, continua no poder, é esse poder que eleva a fé. Não dá tempo de trabalharmos isso hoje. Nos próximos domingos vamos trabalhar nesse poder que gera uma fé sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Continue lutando firme na convicção em Cristo Jesus, o teu justificador.